Vou apresentar o nosso time de alguns pós-graduandos do laboratório, que é o laboratório chefiado pelo Dr. João Pereira Leite e também orientado à distância pelo Dr. Rodrigo Ronce Pereira. Eu sou o Lésio, eu faço doutorado. Esse é o Matheus, ele faz iniciação científica. O Rafael faz mestrado e ele acabou de concluir o experimento dele. Cleiton, que é o mestrando do laboratório, que está aqui há mais tempo. A eletrofisiologia seria o registro da atividade neuronal, atividade elétrica do cérebro. Você poder traduzir essa atividade dos neurônios, essa atividade elétrica, em parâmetros mensuráveis. E, por exemplo, como amplitude, frequência, correlação entre atividade entre grupos de neurônios. E, nesse sentido, a eletrofisiologia ela traz algo a mais. Ela traz uma medida direta dos neurônios. Enquanto que você estudar comportamento e ver como uma droga atua nesse comportamento, é uma medida indireta. Você tem uma entrada, que são as drogas, você tem uma saída, que é o comportamento. A eletrofisiologia está no meio desse caminho, dando para a gente informações dessa caixa preta, que agora não é mais preta, agora ela é acessível. Você pode implantar eletrodos, você sabe exatamente que grupo de neurônios que você está medindo a atividade. A eletrofisiologia em si, em termos de comparação com a nação, né, o que é feito de pesquisa na nação, como o Rafa falou, não é assim tão uma novidade. A novidade do laboratório mesmo, trazida principalmente pelo mérito do trabalho do Rodrigo, é justamente usar o uso do método do estudo da eletrofisiologia para acessar sinais que, dependendo das medidas desses sinais, a gente consegue enxergar se um neurônio é sensibilizado ou dessensibilizado, ou seja, se uma conexão entre uma área e outra do cérebro se fortalece ou se enfraquece, dependendo de como você estimula e dependendo de quais tratamentos farmacológicos você aplica. E esse modelo eletrofisiológico de mudança de sensibilidade de neurônio é como se fosse um modelo celular de memória. A LTP ela vem do inglês Long Term Potentiation e ela é uma corroboração experimental de uma ideia que surgiu com Donald Hebb em 1949, que é essa ideia de que as conexões neuronais poderiam se fortalecer ou se enfraquecer de acordo com o seu padrão de atividade. Então, a ideia da plasticidade, atividade dependente. Quanto mais ativo, mais fortalecido, quanto menos ativo, mais enfraquecido. Então, é possível artificialmente fazer com que uma via sináptica seja mais ativada. Então, com isso, a gente gera uma potencialização de longa duração. Se a gente, ao contrário, muda esse padrão e mimetiza um padrão de pouca ativação neuronal, a gente gera uma depressão de longa duração, ou a LTD, que vem do Long Term Depression. Em relação às neurociências, o Brasil está numa posição privilegiada. Mas o problema essencial são cérebros que estejam aqui no Brasil, que possam desenvolver bons paradigmas experimentais, que possam trazer novas técnicas aqui para o Brasil. Isso vai botar a gente no mesmo grid de largada dos outros laboratórios no mundo. Foi isso que nós aprendemos com o Rodrigo, quando ele veio dos Estados Unidos e implementou esse laboratório aqui. Mas por quê? Pela uma iniciativa do João Pereira Leite, que entrou em contato com o Rodrigo e conseguiu trazer ele para cá, entendeu? Dentro desse contexto, a gente está contribuindo com trabalhos de pesquisa básica sobre o cérebro de animais. No nosso caso especificamente, são dados que podem contribuir para um entendimento melhor sobre esse processo patológico que é a epilepsia,
porque ela envolve esses mecanismos que a gente estava citando agora há pouco, que são os mecanismos de plasticidade sináptica, a mudança da funcionalidade da conexão entre neurônios. Esses mesmos mecanismos que estão subjacentes à epilepsia, que é uma doença, também estão subjacentes aos mecanismos de memória. Existe uma maior incidência de transtornos psiquiátricos nessa população de pacientes que têm epilepsia. Então, uma maior incidência de depressão, de esquizofrenia. Então, aqui no nosso laboratório, nós estudamos a plasticidade sináptica no córtex pré-frontal. Então, alguns dos nossos dados que a gente vem obtendo caminham no sentido de esclarecermos também de que maneira a alteração da plasticidade sináptica no córtex pré-frontal pode gerar esses transtornos psiquiátricos. E a gente espera com isso que a gente esteja contribuindo, o nosso laboratório junto com os outros, a gente esteja contribuindo humildemente para o crescimento, para o diálogo, o crescimento desse diálogo entre os laboratórios que possa fornecer um entendimento melhor sobre o nosso cérebro. E a gente também espera que o Sinapse possa contribuir para esse melhor desenvolvimento da pesquisa brasileira. Acho que não só um diálogo entre várias instituições, mas um diálogo entre, acho que talvez o Léo tenha falado já, entre a clínica e a pesquisa básica, né? E talvez o nosso papel principal aqui seja levantar dados sobre a pesquisa básica e fazer um diálogo com a pesquisa clínica que outras pessoas fazem, de ressonância, de tratamento e tal, e tentar entender junto o que acontece, o que está por trás disso.